Gente, agora vamos recomeçar nossa programação. Peço até por gentileza que vocês continuem, ainda tem muitos painéis e atividades até o final do dia. Bem-vindos de volta à segunda edição do Congresso Nacional Integra Portos, uma realização da Fundação Senep e da Autoridade Portuária de Santos. Agora, dando sequência à próxima mesa de debate, o tema é as empresas e a pesquisa tecnológica. São dois cases que serão apresentados, Porto do Itaqui e também Autoridade Portuária de Santos. Por gentileza, suba ao palco o senhor Renato Márcio, que é professor da FATEC e organizador geral da primeira edição do CENIT e agora vai ser o mediador dessa mesa. Também convido o senhor Gabriel Matucci, que é gerente de pesquisa, desenvolvimento e integração do Porto de Itaqui. E também o senhor Fábio Caetano, assistente sênior da Autoridade Portuária de Santos. Agora com o senhor, professor. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso desafio aqui é tentar mostrar um pouco da visão aí das autoridades portuárias, tanto lá do Porto de Itaqui, quanto aqui do Porto de Santos. Eu vou começar... O papel do mediador aqui, ele é mais fácil, né? É passar a palavra, então, direto aí para os nossos convidados. Eu vou começar aqui com o Gabriel. Gabriel, você, por favor, pode fazer a sua apresentação, para que todos possam lhe conhecer. E pode iniciar, então, a sua apresentação. O pessoal lá vai preparar aí os slides. E aí você já pode começar, tá? Pode seguir por aqui também. Ok, perfeito. Bom, boa tarde a todos e a todas. Bom, meu nome é Gabriel, sou gerente de pesquisa e inovação no Porto de Itaqui. É legal que tem muito estudante aqui, né? Então é bacana falar um pouquinho da trajetória, né? Eu fiz a minha carreira trabalhando com RH, com recursos humanos. Então, trabalhei em empresa de terceirização de mão de obra, consultoria em desenvolvimento humano. Fiz o concurso do Porto, fui para São Luís, eu sou do Paraná, e passei a trabalhar no RH da empresa, programa de estágio, jovem aprendiz. E foi através de um programa de trainee que a gente criou dentro do RH que surgiu essa ponte com a inovação. E eu passei a trabalhar diretamente com pesquisa e inovação, criamos um setor e eu hoje sou gerente desse setor. Então, é interessante também, dentro da carreira, né, nem sempre ela é uma construção linear, assim, né, onde a gente vai dando passinhos numa direção única, a gente vai entrando nas diversas portas e, às vezes, janelas, né, de oportunidade. Então, também queria agradecer o Renato, Porto de Santos, Fábio, nosso colega aqui, o pessoal da Fundação, do Senep, né, pelo convite. E eu vou contar para vocês, vou ficar em pé, que eu acho um pouco mais fácil, né, de falar, um pouquinho sobre o programa de inovação do Porto de Itaqui, certo? Antes de falar do programa de inovação do Porto de Itaqui, não tem como eu não falar sobre o Porto de Itaqui, né? Imagino que, salvo quem trabalha no setor portuário, não conhece, não sabe, né? Então, o Maranhão possui um grande complexo portuário, é o estado que movimenta o maior volume de cargas do país, certo? Vizinho ao Porto de Itaqui, nós temos o Porto Ponta da Madeira, da Vale, que sozinho movimenta quase 200 milhões de toneladas de minério de ferro, que é extraído do Pará, vem de ferrovia e é exportado pela Vale. Os maiores navios do mundo atracam no Porto da Vale, que é nosso vizinho, está aqui nessa pontinha, onde vocês veem berço 108, ali a operação da Vale. Então, eles atracam os Vale Max de 400 metros, etc. E do outro lado, entrando na Baía de São Marcos, a gente tem o Porto da Alumar, que traz bauxita do Pará, faz a transformação e exporta alumina, exporta mais ou menos uns 16 milhões de toneladas por ano. E no meio disso está o Porto Público do Itaqui, um porto com uma característica interessante, porque nós somos naturalmente muito profundos, né? Então a Baía de São Marcos exige pouca dragagem e permite acesso de navios com muita profundidade. A gente movimenta, ali vocês estão vendo a nossa linha de cais, a gente movimenta, os laranjas são de granel líquido, os verdinhos são de granel sólido e os azuis de carga geral. Então a gente movimenta, aqui nesse slide vocês vão poder ver,
gente movimenta muita soja, né? Toda a soja do Maranhão, que também produz muita soja, parte do Tocantins, Goiás, Piauí, até o norte do Mato Grosso, é exportada, vem via ferrovia, muito dela, mas rodovia também. A gente exporta milho, celulose, a Suzano tem uma planta de celulose no sul do Maranhão. A gente importa muito combustível para abastecer todo o Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, e muito fertilizante para subsidiar toda essa produção agrícola, além de carga geral, carga solta, né? O que aparecer, a gente movimenta, né? Então, é um pouco das características do nosso porto, que é legal vocês conhecerem. A gente movimentou no passado 36 milhões de toneladas, batemos o nosso recorde de atracação, que foram 1.000 atracações no ano. Então, uns dados gerais aí legais sobre o Porto do Itaqui. Mas, falando de inovação, deixa eu dar um contexto para vocês. A gente, lá em 2020, começou a falar de um programa de inovação, fizemos treinamentos de inovação para as equipes e a gente percebeu que era impossível aplicar a inovação sem pessoas capacitadas e dedicadas àquilo, né? Os gerentes iam e a gente falava de métodos ágeis, transformação digital, mas o dia a dia engole, né? E você não consegue ter tempo para pensar, para aplicar. E começou-se a falar de trazer pessoas para fazer a inovação. E a gente cria o que a gente chama de programa de residência portuária, que é aqui, transformação através de soluções tecnológicas e potencialidades locais, que é um trainee para inovação. Então, o que a gente faz? A gente fez um convênio com a FAP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, e a gente lança editais de seleção e traz jovens recém-formados, residentes no estado do Maranhão, então essa é a condição, para atuarem dentro do que a gente chamou Porto do Itaqui Lab, que é o nosso laboratório de inovação. Então é multidisciplinar, eu tenho hoje jornalista, design, engenheiro mecânico, engenheiro civil, economista, oceanógrafo, não tenho nenhum programador de carreira, porque a gente paga uma bolsa de 5 mil e aparentemente 5 mil não é, né, muito atraente para quem é formado nessa área, mas a gente não seleciona pela formação e sim pelas competências. Então eu tenho engenheiro mecânico programador, oceanógrafo programador, economista programador, que é a galera que tem uma formação, mas vai aí para a área da tecnologia, né? Vai para essa área, se especializa. Então, a gente ganhou um prêmio bacana, que é o prêmio da Agile Brasil, né, de agilidade e transformação digital, esse ano. E é legal que não é um prêmio de Porto, né, é um prêmio nacional de inovação. E a gente estava lá junto com o BNDES, Petrobras, Banco do Brasil, Correios, né, empresas de renome nacional, né, que ele premia as empresas que promovem a transformação digital. E o que a gente faz? Né? O que esses jovens fazem? Eu vou mostrar algumas soluções deles, mas basicamente a gente vai nas áreas e promove transformação digital. Então, eu entendo o processo da área, como a área funciona, o que ela faz, e a partir disso a gente aplica os métodos ágeis dentro dessa área, mapeia, modela os processos, faz a programação e na outra ponta vai sair um processo de transformação digital nisso, né? Então, alguns sisteminhas que a gente já desenvolveu, né? Então, o sistema de fiscalização ambiental, que era prancheta, a pessoa ia com uma prancheta na beira do cais, ia dando check, e depois chegava, subia nas planilhas de Excel, depois montava uma apresentação. A gente cria aplicativos para fazer isso tudo de uma vez, né? A gente também foi premiado no passado com esse programa aqui, né, no Integra Portos. Então, a gente já fez mais de 25 projetos e soluções, né? A gente já está quase numa esteira de produção. E a gente usa muito low-code, para quem é da tecnologia, usa o que tem na casa, né? Quando a gente foi trabalhar, havia um dogma que só se podia programar em Java, e é difícil achar programadores Java. Então a gente tinha licenças da Microsoft, a gente começou a fazer muita coisa com Power Apps, low-code, Power Apps, Power BI, etc., integrado. Então, esse é um de engenharia, né? Todo o processo da engenharia, gerência de projetos, implementação, manutenção e TI. Então a gente tinha muita dificuldade, que essas áreas não conversavam, então a gente criou um sistema para todo o processo subir dentro de um só sistema. Então, se eu quero saber lá na manutenção como foi feito o projeto base de um projeto, eu não tenho que ir no sistema, buscar contrato, falar com a pessoa, ele está salvo aqui, então, né, agiliza as informações do processo. Terminal check, a gente tem um terminal de passageiros, então tudo isso era muito manual, então a gente digitalizou, né? E quando você digitaliza, tem que rever, remodelar processo e tudo mais. Port check, esse aqui é de aceite de cais, para a beira do cais, né? Então havia um processo,
de dizer que o CAI está pronto para iniciar aquela operação, máquina, limpeza, etc. Então, isso também foi digitalizado com esses residentes, esses trainees, esses jovens que desenvolvem essas soluções lá com a gente, né, do nosso programa. Falando aqui de algumas conclusões, né, alguns aprendizados desse programa especificamente, né. Primeiro, um básico, quando você vai falar de inovação e ler sobre, eles vão falar, inovação é cultura, né, tem que trabalhar a cultura de inovação. Mas eu senti isso na prática, né. No começo do programa, eu tinha que implorar para as gerências deixarem eu trabalhar com alguns desafios delas, assim, né. E muitas vezes a gente não conseguia entregar a solução porque o dono daquela área trabalhava contra, né. O pessoal tinha medo de parecer, de repente, eu não fui capaz de solucionar meu problema e precisei de uns jovens. Eles são tudo, tem cara muito de novinho, o pessoal pensa que eles são jovens aprendizes, né, mas eles são formados já. Então, foi um trabalho muito grande de transformação, de cultura, de promover a abertura. E um outro aprendizado grande é que precisa de resultado e rápido, né? Então, essa é a dificuldade, às vezes, da pesquisa, né, que é lenta, né, são temas mais complexos. Então, a partir do momento que aqueles gerentes tiveram os primeiros resultados, aí a coisa bombou, aí todo mundo queria, porque ninguém queria estar fora da gerência que está promovendo a transformação digital. Todas as gerências com os aplicativos, com as centrais de dados, com os BIs, né, mostrando para o presidente, e a outra área lá com papel e Excel. Né? Então não dava, né? Então todo mundo começou a procurar. Então esse foi um processo importante. E como é que a gente promoveu também essa cultura? A gente fez e ofereceu nesses 2 anos, 3 anos já desse programa, mais de 50 workshops para o setor portuário. O que os residentes aprendem, eles reproduzem. Então, Design Thinking, Feedback Canvas, Power Apps, Power BI, tudo que vocês imaginarem que a gente acha que talvez seja legal para o gestor ou para as áreas, como usar o Planner, como se organizar com o Planner, metodologia Scrum, tudo isso eles levam, então a gente vai criando aí nossos defensores, nossos embaixadores dentro da autoridade portuária, e tem sido um projeto muito legal de formação de pessoas. Da primeira turma, todo mundo está empregado dentro do setor portuário, né? Que parte também do nosso programa de inovação, e vocês vão ver agora com a pesquisa, a gente quer contribuir na transformação do Maranhão num hub de conhecimento do setor portuário. A gente não quer ser uma ilha de desenvolvimento, né? A gente não quer ter um porto ultra tecnológico e moderno, enquanto a nossa sociedade não é, né? Então, a gente trabalha a inovação tentando trazer sempre quem está, né, no entorno do porto para dentro, né? Então, esse é um processo importante também. Então, tem vários contratados na própria EMAP, na Vale, na COP, né, em diversas empresas do porto, e aí eu tenho lá, né, meus contatos para a gente fazer inovação, e muitos projetos são desenvolvidos em parceria com essas empresas. Como é que a gente encontra projetos? E aí eu fazendo o link da residência para a pesquisa também. Anualmente a gente roda um mapeamento de desafios. O nosso colega aqui da Wilson Sons falou um pouco sobre isso, né? Como é que eu vou saber o que eu trabalho, né? Então tem que rodar isso, e as áreas não sabem o que elas querem, né? Então o pessoal às vezes vai na área, tem algum desafio, o cara fala, não sei, tem vários, né? Mas ele não consegue dizer. Então a gente desenvolveu metodologia, método estruturado para buscar desafios dentro do porto. Então a gente roda e atualiza isso anualmente, isso sai, né, um livro de desafios mapeados, e eu vou, se é um desafio simples, eu faço eu mesmo dentro da residência. Se é um desafio para pesquisa, eu jogo para pesquisa. Se é um desafio que é uma contratação, a gente vai para as empresas que já oferecem o serviço, né? E aí, bom, falando de pesquisa, como eu falei, a gente trabalhava na residência muita coisa interna, né? Eu trouxe esses jovens lá para dentro. E a gente saca também, fala, pô, eu preciso trazer quem está fora para dentro do porto. Havia um estigma muito grande, né? O ambiente de pesquisa no Maranhão pesquisava muita coisa, mas não pesquisava porto, salvo o pessoal da área ambiental. Então, a gente às vezes recebia visitas de estudantes, e eles não tinham engenharia mecânica, não tinham noção do que era uma defensa, como funcionava, etc. Eu falei, cara, pô, talvez esse seja o teu trabalho no futuro, né? Fazer a manutenção disso. Então, a gente abre para a pesquisa do porto. E como é que a gente fez isso? Através desses desafios mapeados, eu lanço editais de pesquisa. Então, eu, nesse momento, tenho um edital aberto de R$3,5 milhões, com alguns 8, 9 desafios que a gente mapeou no setor portuário. Os pesquisadores do Maranhão, o proponente tem que ser um pesquisador vinculado a uma instituição do Maranhão, propõe um projeto, a gente avalia todos esses projetos. No último edital foram 170 propostas, né? A avaliação é um pouco difícil.
E os mais interessantes, ou os mais aderentes com aquilo que as gerências têm interesse, a gente apoia, e aí é bolsa, equipamento, né, software, etc., é tudo, né, não é só a bolsa. Então, falando um pouco de pesquisa, né, o que a gente tem? Por exemplo, eu tenho várias pesquisas oceanográficas. Então, eu tenho um pesquisador que está fazendo o mapeamento e a modelagem hidrossedimentológica da Baía de São Marcos. Como os sedimentos se movem. Se eu drago aqui e jogo nesse ponto de dragagem, o que acontece com esse sedimento ao longo do tempo? Eu tenho outro pesquisador que estuda o volume de sedimentos que são depositados pelos rios na Baía de São Marcos. Então, se chove nesse ponto dos rios, quanto de sedimento vem, né? Então, se chove nesse local, essa quantidade, para onde o sedimento vai, em quanto tempo. Eu tenho um pesquisador que estuda o impacto das mudanças climáticas nos sedimentos, na movimentação dos sedimentos no porto, etc. E eu tenho, dentro do programa de residência, um oceanógrafo que é programador, que está juntando todas essas pesquisas dentro de um único modelo que vai ficar disponível para a comunidade portuária, né? Então, o que está aqui já é um trabalho que ele fez, né, de 2 vórtices que a gente tem na beira do cais, e aí isso estava expondo, né, as estacas do cais, e ele foi estudar o porquê desses vórtices para ajudar na atracação dos navios naqueles 2 berços, né? Então, já é esse resultado. Então, eu estou com a residência dando aplicabilidade para as pesquisas, né? Então, é um pouco o trabalho que a gente faz também. Eu tenho pesquisas que não são tão ligadas diretamente à área portuária. Então, essa pesquisa é para monitorar emissões e créditos de carbono em lavouras de soja no estado do Maranhão. Então, isso é uma parceria com a FAPSEM, que é uma fundação que trabalha com soja orgânica no estado. Então, é conectar os produtores de soja com toda a questão das mudanças climáticas e o nosso porto, né? Então, é uma pesquisa. O recurso não é só nosso, os pesquisadores têm outros recursos CAPES também, mas a gente apoia. Eu tenho pesquisa como essa, que é de cunho social, né? Então, quem pode fazer pesquisa no Porto aqui? Todo mundo, né? Todo mundo que quiser. Porque existe relação porto-cidade, existe meio ambiente, existe oceanografia, existe toda a questão, né, do cais. Então, a gente faz a movimentação dos ferryboats para a Baixada Maranhense, que é como se fosse o caminho para Belém. Quem está em São Luís e vai para o Pará, vai para Belém, atravessa um ferryboat na nossa baía, que tem 16 quilômetros. Essa região toda, a Baixada Maranhense, é muito pobre, e tem uma relação ali complexa com esse terminal. Então, esse pesquisador é de lá, e o que ele notou? Que existe um potencial turístico para turismo rural, turismo que eles chamam ancestral, e é uma região bonita, histórica, Alcântara, etc., mas que é tudo informal, ninguém sabe, né? Vai o turista lá, todo transporte é informal, etc. Então, ele mapeou todo o transporte informal, o transporte de ferryboat que é nosso, todo o complexo turístico daquela região. Ele é de computação e ele usou os alunos de história, né, do instituto bem pequeno que tem na Baixada, para construir esse aplicativo já integrado com os softwares da EMAP, que vai ser disponibilizado para a população, né? Então, tem uma pegada tech, mas uma pegada histórica também é muito legal. E alguns tecnológicos para a beira do cais mesmo, né? Esse é o ROV, né? É uma embarcação não tripulada com ecobatímetro, que faz batimetria na beira do cais, né, entre os navios. A gente não tem tanto problema de medição do canal. Nosso canal é muito profundo e nossa vizinha bota navios muito maiores do que os nossos. Mas na beira do cais, a gente tinha que fazer batimetria. Às vezes tem que, né, botar uma embarcação lá, não pode ter navio, etc. Então o ROV faz essa batimetria, que não é oficial. E se o ROV detecta alguma necessidade, a gente chama a batimetria oficial e, de repente, a dragagem, né? Então, é um pouco do trabalho, né? E esse é um outro projeto. Eu botei muito projeto aí, meu tempo tá curto, mas esse é um outro projeto que é o line-up, que é o processo de acomodação dos navios, né? A fila de navios. Existe uma regra de atracação que é muito complexa. Então, não é a fila de quem chegou primeiro. Tem muitas regras de atracação. Então, isso é muito trabalhoso e muita gente pensando como fazia isso, e esses jovens pegaram as regras de atracação e criaram um software que lê as regras de atracação. Eu posso simular a atracação se eu tenho um navio de soja dessa empresa, com essa tonelagem, para qual berço ele vai. Se eu tiro ele, boto outro. Então, o software lê, e agora eles estão colocando inteligência artificial para projetar cenários, etc. É bem interessante. Alguns aprendizados também, né, desse trabalho com pesquisa, é que você precisa criar um ecossistema local. Você não consegue fazer inovação
sem um ecossistema local estabelecido, né? Então, esse é um pouco do nosso esforço também. Maturidade e tempo, né? Às vezes o pessoal também da EMAP quer um milagre, né? Eles vão para a pesquisa, eles querem um milagre, eles querem 6 meses, uma mágica. E exige tempo, as coisas exigem tempo, né? As pesquisas em geral vão de 1 a 2 anos, né, no mínimo, e depois tem um processo de implantação, testes, né? Então não é todo o desafio que você leva para a pesquisa, né? Então exige um tempo, também exige recursos, gente. Sem dinheiro não se faz nada. Então você precisa também investir um pouco para conseguir. E aí, bom, falando para onde a gente está indo agora, né? Internamente, a gente está estruturando nossos dados, a gente queria trabalhar com inteligência artificial e a nossa TI falou, nossos dados são um caos, desse jeito não dá, então a gente está no processo de estruturação do Data Lake para trazer a inteligência artificial, né, de uma maneira mais útil, mais hard, né, para dentro do porto. E agora a gente está com uma equipe que está iniciando um trabalho para a gente utilizar a lei do bem, para ter isenção fiscal, para a gente captar recursos junto aos órgãos de fomento, para a gente conseguir dar um salto maior nesse processo de inovação, né? Então, é um pouco dos avanços aí que a gente está buscando como porto. E é isso, acho que eu já falei muito, né? Deixar para as perguntas também. Muito bom, Gabriel. É muito importante a gente conhecer projetos assim. Você trouxe aqui uma informação que nos deixou aqui mais certos do prêmio que o CENIT entregou para vocês no ano passado, né? Então vocês ganharam também outros prêmios aqui, o que demonstra a competência de vocês, e acredito que vocês vão estar sempre aí ganhando mais prêmios pelo tanto que vocês mostram aqui de inovação, preocupação com as pessoas, com a sustentabilidade. Essa é uma marca do Porto de Itaqui, né? Então, sem dúvida, parabéns aí pelo trabalho desenvolvido, ok? Vou passar agora para o Fábio, que vai falar aqui um pouco sobre a Autoridade Portuária aqui de Santos. Fábio, eu vou começar com uma rápida provocação com você. Eu costumo dizer que o Porto, tem até um professor Aloysio ali, que é um grande mestre aí na área, né? E a gente costuma dizer que o Porto é um grande condomínio, né, formado aí por muitas empresas, e que a autoridade portuária é o síndico, né, que tem que tomar conta de tudo isso aí e harmonizar. Então, eu gostaria que você desse sua palavra aí sobre a autoridade do Porto de Santos. Bom, boa tarde. Eu sou o Fábio Caetano. Para mim é uma oportunidade imensa estar aqui, né? Eu quero agradecer aí na figura do Caio, do Pavec aí, do pessoal do Senep. É de encher os olhos que o pessoal da ETEC esteja aqui também, porque eu sou oriundo da escola técnica, né? Eu fiz ensino médio, fiz técnico em informática, fiz técnico eletrônica na ETEC, e a ETEC me deu toda a base para eu estar aqui hoje podendo falar para vocês. Então, a inovação aqui na autoridade portuária vem em torno de pequenas coisas, né? Por exemplo, um evento como esse, para a autoridade portuária de Santos, é inovador. Porque quando eu estava no lugar de vocês aí da ETEC, eu não tinha oportunidade de ter esse tipo de evento para me mostrar que, por exemplo, o maior porto da América Latina tem tanta oportunidade, né? Meu pai trabalhou 36 anos na Codesp e, enfim, eu conheço muito de porto porque ele me falava muito, né? Mas não veio através da academia. E o que o Senep hoje está fazendo aí com o CENIT, eu acho que está, bom, enfim, revolucionando. Deixa eu ver se está certo. Bom, para falar de inovação, né, na autoridade portuária, a gente tem que voltar alguns anos atrás, né? Só para vocês entenderem, eu cheguei na gerência de planejamento logístico em 2021. Coincidentemente, o programa de inovação tem 3 anos. Então, obrigado aí porque me colocou, e a gente está podendo aí desenvolver tantos trabalhos. Mas por volta de 2018, 19 ali, só para vocês entenderem, o maior porto da América Latina não tinha um sistema para mostrar quantos navios tinham na barra, né? Então o diretor pediu a relação de quantos navios tinham no porto, e depois de algumas ligações aí, umas 3 horas, veio o relatório em papel almaço de como estava a situação do Porto de Santos em 2019. Então, a gente passou por um processo de mapeamento de processos, né, de evolução de sistemas, até conseguir chegar onde a gente está hoje. E
a gente como autoridade portuária, e o Renato até falou bem, a gente é como se fosse o síndico, então a nossa função é fazer normas, né? Então, como fazer normas e entrar nesse mundo de inovação, né? Então, através de uma norma, a gente quis desburocratizar esse processo de inovação na autoridade portuária. Então, a gente criou um instrumento chamado NAP da inovação. É uma norma da autoridade portuária para desburocratizar o processo de parcerias com a finalidade de solucionar problemas, né? Então, ela nada mais é do que um chamamento público aberto permanentemente, né? O mais importante para ela ser ágil é ela não ter trocas financeiras, tá? Qualquer contrato com ente público que envolva dinheiro é muito difícil de acontecer. Então, essa é uma premissa da norma. E ela vai resultar aí num acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento de soluções inovadoras, e a gente vai se transformar num verdadeiro laboratório de testes. Então, qual que é o grande benefício, né? A gente vai divulgar os parceiros em eventos como esse aqui, né? Vai ter à disposição a expertise da nossa equipe técnica. Então, quem tiver uma ideia, um projeto, vai poder usufruir de nossos dados, e aí a gente vai aproximar também essas instituições junto aos terminais, que a gente tem os contatos diários, né? E a gente vai ter o acesso à solução desenvolvida para poder melhorar, para poder desenvolver e, mais do que nunca, a gente gerar tendências para outros portos também. Então, o Porto de Santos tem tantos desafios que quem desenvolver uma solução aqui para o Porto de Santos vai conseguir tranquilamente desenvolver para qualquer outro porto no país. Então, essa é a nossa ferramenta. Mas aí a pergunta que ficou no início foi: mas se não tem troca financeira, quem vai se interessar, né, pelo projeto da ANAP da inovação? Então, a ANAP tem 3 anos, mais ou menos, então a gente já tem aí 20 parceiros, tá? Alguns oriundos da pesquisa, né, como a I4C, que foi citada aqui no painel passado, né, a Navalport também. A I4C é curiosa porque acho que os fundadores queriam acertar a previsão do tempo para surfar, né? E aí hoje eles já estão na Europa, aí em Roterdã e aqui no Porto de Santos. Tá? E a gente tem parceria com diversos atores, empresas que no ramo SG, na parte de tecnologia da informação. Então, tem um mundo de possibilidades aí o Porto de Santos. Acho que já foi falado aqui bastante, né, do que a gente tem em potencial. Tá? E a gente foi premiado por causa desse programa 2 vezes consecutivas, em 2022 e 2023, no Prêmio APA Latino, né, das Associações das Autoridades Portuárias. Uma com a DocTech, que é uma startup israelense, né, e a própria I4C. Então, isso mostra o fruto do nosso trabalho, né, o que a gente está fazendo em prol da inovação aí pelos portos. Outro programa que nasceu muito dessa nossa percepção que o Porto de Santos não é enxergado muito aqui na Baixada Santista, é o nosso programa de estágio e inovação. Isso a gente entendeu que o jovem prefere subir para São Paulo para trabalhar, para estudar, enfim, e desenvolver carreira subindo a serra. Então, o que a gente fez? A gente criou esse programa para poder aproximar jovens das universidades aqui da região, para poder não ficar sentado batendo carimbo, né, que a gente brincava, servindo cafezinho, mas sim para ter experiências como essas, de visitar um terminal, conhecer a fundo a operação portuária e sair com mais conhecimento sobre porto do que muita gente. Por exemplo, a gente tem o caso do André, que ele foi um estagiário, ele morava depois da Ponte dos Barreiros, em São Vicente, e ele aprendeu muito com a gente, e ele foi contratado pela Brasil Terminal Portuário, na BTP. Quando ele chegou lá, ele falou: cara, o pessoal aqui manja de container, mas eles me fizeram tudo quanto é pergunta sobre granéis, líquidos, sólidos, e eu soube responder tudo. Então ele sabia mais do que o corpo técnico em relação a outros tipos de carga lá na BTP.
Tá? Então, essa nossa equipe é uma equipe que contém tanto aprendizes, né, menores aprendizes, como estagiários de publicidade, engenheiro de produção e ciência de dados e desenvolvimento de sistemas. Então, a gente tem uma equipe aí plural, né, para poder desenvolver diversas soluções internas que a gente tem, né, dashboards, até jogos já foram desenvolvidos, né? E como eu falei, eu acho que a inovação para a gente ela era melhorar os processos e coisas que a gente não fazia, né? Não precisa ser nada muito revolucionário. Por exemplo, até 2022 a gente fazia alguns pequenos eventos, né? E a gente lançou um evento InovaPorts, que começou justamente no Porto de Itaqui, né? A primeira edição foi lá. Abre um parênteses aqui que o Porto de Itaqui é uma grande inspiração para a gente. Grandes projetos começaram lá, a gente tentou replicar aqui, né? O programa de estágio é parecido com o da residência, só que, né, para alunos que ainda vão se graduar. Mas, por exemplo, os nossos eventos eram divulgados em PDF, né? Um exemplo. E essa galera simplesmente falou assim, não, vamos mudar essa realidade, vamos fazer sites para divulgar nossos eventos e atingir mais pessoas. E desde então, a autoridade portuária começou a fazer mais eventos, né? E através dessa comunicação através de site. Então, isso para a autoridade portuária é inovador, né? Parece algo simples, mas a gente se comunicar melhor com a sociedade, fazer uma relação com a sociedade melhor, para a gente é inovador dentro dos 132 anos de história que a gente tem. Tá? Então, essa é uma foto do evento, né, do ano passado, do InovaPorts. Eu acho que eventos grandes, desde 2022, que a gente fez a segunda edição, acho que já foram mais de 8, 9, 10 eventos grandes que a autoridade portuária tem realizado. Então, essa parte de comunicação com a comunidade tem sido realmente, assim, para a gente inovador, né? E para falar do tema do painel, né, a nossa gerência, né, a gerência de planejamento logístico, pensando muito para frente, né, resolveu então trabalhar com recurso, né. Então a gente aí fez um investimento aí na Fundação Senep para a contratação dessas bolsas, né, das 70 bolsas. Aí quem viu a palestra do Clayton, ele já mostrou os números, né, cerca de 45 projetos aí analisados, 13 projetos aprovados e 35 bolsas, né, por aí. Então, a gente está muito contente em investir, né, no que a gente já percebeu desde o programa de estágio, que é investir na pesquisa, investir no estudante para que a gente traga boas ideias e seja uma tendência aí para os outros portos. E para o futuro, a gente gostaria de... quem não conhece a autoridade portuária, nós temos bastante armazéns vazios, onde eram realizadas operações de marcenaria, mecânica. Então, a nossa ideia é utilizar um desses armazéns para que ele seja, então, um hub onde a gente possa conectar as empresas, conectar as pesquisas, gerar aquela dor que até foi falado pelo André da Wilson Sons, da pesquisa se tornar uma startup e poder se comunicar mais fácil aí com as grandes empresas, né? Que é uma dor aí, até que o professor Renato provocou, falou, mas como é que eu me conecto, né? Então, essa é uma forma que a gente pensa que vai ajudar e vai aproximar a academia, né, as startups, a se tornarem produtos e poderem estar dentro das empresas. Bom, da minha parte, por enquanto, é isso. Muito bem, Fábio. Parabéns aí pela apresentação. Eu vou fazer só uma provocação e já vou passar a palavra para o público, que eu gostaria de ter mais a participação em perguntas deles, tá bom? Então, a única provocação que eu faço aqui, tanto para o Gabriel quanto para o Fábio, a gente viu aqui que a inovação é um fator preponderante no cenário que a gente vive dentro de um setor portuário pujante como Itaqui, como Porto de Santos e tantos outros portos pelo Brasil. O porto que não investir hoje em inovação, ele vai ficando para trás e vai perdendo competitividade. Então, como é que vocês veem hoje com tantos jovens aí que trazem tanta criatividade, tanta vontade de querer fazer,
Você mesmo, Fábio, como bem falou, que veio da ETEC e hoje está aí à frente de uma autoridade portuária. Então, como é que vocês veem o papel, né, da autoridade portuária aí, aproximando essa relação porto-cidade com as universidades, com os jovens, com projetos, com startups? Queria ouvir um pouco sobre isso. Eu acho que existem muitas maneiras do jovem que está na universidade e até nos institutos técnicos de nível médio, etc., se aproximarem dos portos, né, da autoridade portuária. Um caminho, né, algo que tem sido muito comum e tem gerado frutos muito interessantes, muitas universidades têm levado disciplinas para dentro do porto. Então, como é que funciona? O professor fala, bom, dentro da minha disciplina eu vou trabalhar um problema real da atividade portuária. Então ele nos procura, a gente assina um acordo de cooperação, aí já dando, né, o troco aqui para o Fábio, né, que me elogiando eles, né, um acordo de cooperação que vocês fizeram com as startups e a gente também se inspirou nisso, né, não precisa ter troca financeira, né. Então eu tenho acordo de cooperação com todas as universidades possíveis que tem no Maranhão, e os alunos trabalham desafios reais nos trabalhos escolares deles dentro da instituição, né? Então, muitos são trabalhos que depois não chegam a se tornar um produto ou não, mas esse cara entrou dentro do porto, conheceu a atividade portuária, trabalhou com dados da atividade portuária, e alguns depois viram projetos de pesquisa que ele submete no edital e consegue o financiamento para o desenvolvimento da solução, né? Então, essa é uma linha, né, algo que a gente tem feito muito para trazer... e aí são várias coisas, né? Não é só entregar soluções, né? Não é só tipo, eu vou entregar soluções, né, do ponto de vista da autoridade portuária, mas é se conectar com as pessoas, né, que estão na nossa cidade, né, se conectar com os jovens, né, os jovens precisam conhecer o porto, entender o porto como um espaço de desenvolvimento para eles, né? Então, isso é uma maneira que a gente encontrou de fazer isso, né, de levar a juventude para dentro do porto, e que foi muito bacana e tem funcionado. Bom, além do programa do estágio, né, além dessas outras atividades que a gente pensou, logicamente a gente tem a sorte, né, no caso de ter a fundação aí, o CENEP, tem apoiado muito nessa parte de educacional, né? Temos especialistas aí na área dando aulas de pós-graduação, por exemplo, o Pavec, ele dá aula na Unisanta sobre gestão portuária, a FATEC tem um curso de gestão onde a gente tenta apoiar, a gente falou com outros professores, professor Gerson, de criar até uma matéria letiva dentro da FATEC para que isso seja propagado para o ensino público. Então, a gente tem pensado bastante nessa questão, e realmente é uma dificuldade que a gente tem, e com as bolsas eu acho que a gente está conseguindo alcançar, né? E um dado que a gente mapeou, logicamente, dentro do programa de estágio e que se reflete com a bolsa, né? A gente só confirmou essa informação, é que a universidade que mais propôs projetos foi uma universidade de São Paulo, a Mackenzie. Então, assim, a gente está caminhando para atacar aqui a região da Baixada Santista, para que realmente pegar o jovem daqui mesmo e colocar ele dentro do porto. Muito bem, parabéns aí aos dois pelas iniciativas, pelas autoridades portuárias aí também, parabéns. Eu vou abrir agora para as perguntas e gostaria aí que os jovens e todos, quando eu falo jovens, viu, Aloysio, você também é um jovem, viu? Fiquem à vontade aí para fazer as perguntas. Quem quer começar? Só levantar a mão, não Olha lá, fiquem tímidos. nosso primeiro jovem ali, ó. Vamos falar com o primeiro jovem, que entende pouco do porto, né, Renato? É isso aí. Eu ia pedir tanto ao Gabriel como ao Fábio, e até você também, Renato, que falasse um pouco para a garotada. Primeiro, a questão histórica. É muito interessante, né, a gente conhecer a história, né? E, lembrando um pouco disso, mais para você, em 99, nós fizemos um núcleo de apoio ao ensino e à pesquisa portuária. E um dos primeiros trabalhos foi fazer o Cooperaporte. E Itaqui participou desse processo, né? Por causa disso,
A ANTAC, em 2016, nos concedeu até um amigo do esporte por causa disso, né? Mas eu vi ali em Itaqui, nessa época, muito a Vale investindo forte em pesquisa. Tem umas características hidráulicas ali na Baía de São Marco, né? Variação de maré, mas uma profundidade muito saudável também, né? Por isso que hoje a Vale também fica na relação ferrovia-hidrovia ali, muito forte por causa disso, né? Mas a Vale tem, que eu conheço, pelo menos 50 anos de investimento em pesquisa. Aí eu queria que vocês dois pudessem falar para a garotada, começar desde já, né, interessado nisso, na relação, que é o que se propõe aqui, a empresa, pesquisa tecnológica, né, quer dizer, é uma integração, empresa e academia, né, e a Vale faz isso. Aí até também queria ver o que você pode dizer dessa influência que a Vale teve também em Itaqui, para Itaqui, porque para mim me surpreendeu quando há uns anos atrás eu comecei a ver Itaqui fazendo tanto trabalho nessa área de pesquisa, né? Você está falando 2 anos, eu penso que tem mais tempo, né? Eu me lembro pelo menos uns 4, 5 anos a Itaqui, a EMAP, né? Empresa maranhense de administração portuária, né? Fazendo isso aí, né? Mas falar para a garotada isso aí, sabe, que é muito importante, porque eu sou meio presunçoso, né? Eu não sou acadêmico, eu sou um artífice. Mas quando eu entrei no Porto de Santos, em 63, um diretor chegou para mim: você tem 2 coisas para fazer aqui, se não fizer as 2, adeus. Então, ele falou: você aqui tem que trabalhar, mas também estudar, não pode deixar de estudar. Eu era sapateiro, virei engenheiro, etc., né? Então, eu queria que vocês dois falassem para a garotada, o Renato também, né? Para a garotada, para incentivar que vale a pena, né, fazer essa integração empresa-academia. Muito obrigado pela pergunta, professor Aloísio. Quer responder, Gabriel, por favor? Sim, é interessante o professor citar, né, que eu não falei na apresentação, né? São Luís tem uma variação de maré de 7 metros, quase, né? Então, quando você passa pelo centro de São Luís, se você está na maré baixa, não tem nada, né? É um barro, uma lama. Aí você passa na maré alta e está cheio, né? Então, a gente tem essa especificidade do nosso, que é muito interessante, assim, né? Uma variação de maré, a maior do país, acho que é a segunda maior do mundo, né? E a Vale, de fato, né, o nosso porto foi inaugurado no início da década de 70, o da Vale, e aí a Vale operava no Itaqui, né, no porto de Itaqui. Depois a Vale faz o próprio porto, que é inaugurado em 86, né, movimentando o minério e tudo. Então, parte desses estudos, desses pesquisadores, especialmente os que trabalham com modelagem de sedimentos, já tinham trabalhos anteriores específicos para a Vale, e a gente compartilha os dados das pesquisas anteriores e o que a gente está fazendo ali. Então, a Vale está no nosso comitê de inovação do Complexo Portuário do Itaqui. Então, parte do nosso processo também de levar o porto para a cidade é que as pessoas até confundem muito, né? Que a gente está colado do nosso berço 108, você vê o primeiro berço da Vale, que é ao lado, né? E aí, assim, essa provocação de falar para esses jovens sobre a importância do estudo e da pesquisa, é só dizer que desses jovens que participam desses programas que a gente faz, primeiro que eles passam num processo, né, muito interessante, e 100% deles estão empregados, né? É uma área que demanda muita mão de obra de qualidade, né? Então, todos eles acabaram ficando empregados no setor portuário. A gente criou recentemente um programa muito legal que chama Jovem Tech. Ele foi desenvolvido em parceria com uma empresa de varejo do Maranhão, né, que faz uma logística ali, né, que também importa container. E a gente criou uma formação de programadores para jovens oriundos da escola em nível médio estadual. Então, é uma imersão, dura 6 meses, é tempo integral, paga uma bolsa de R$ 1.500. E a ideia é formar programadores para o estado do Maranhão, que tem déficit muito grande de programadores.
Então a gente rodou uma primeira turma e é genial, assim, né? Você pega o jovem de escola pública, dá uma formação, é hiper intensiva, é integral, e o cara sai programando empregado, né? Porque a demanda é muito alta. Então tem gente empregado na EMAP, na Vale, nesse grupo de varejo, que é o Grupo Mateus, etc. Então é um poder, assim, né, que o conhecimento traz, né, redimensiona a vida dessas pessoas, né? Então é muito importante. Gabriel, esse déficit de programadores, saiba que não é só lá, tá? Isso é mundial. No Brasil todo. Não, isso é mundial. Programador é no mundo todo. Fábio, você quer complementar? Falando de oportunidades, né, eu acabei esquecendo de falar os números do nosso estágio, né? Desde a criação em 2022, o programa já contou aí com 14 estagiários. E desse programa, cerca de 8 foram absorvidos, outros 5 estão aí no programa, então só um que ainda não conseguiu emprego na área. Então, é uma característica do nosso programa, a gente fica muito feliz com esse resultado. E para essa galera jovem que está vindo, o que tem de desafio e que a pesquisa pode resolver não tem tamanho. Por exemplo, foi dito no painel anterior que a gente tem um desafio aí para os próximos anos logístico, porque a movimentação do porto não para de crescer. E para acesso de caminhões, por exemplo, a gente tem 2 vias da Anchieta descendo aqui para a entrada do Porto Santos. Aí temos aí quase 15 mil caminhões por dia, que nem foi falado. Então, se a gente for pensar em infraestrutura portuária física para os próximos anos, qualquer coisa vai estar pronta só em 2030, se você parar para pensar. Então, como a gente pode melhorar a nossa logística, como é que a gente pode pensar em melhorar os nossos números com essa infraestrutura, né? Então, esse acho que é o grande desafio agora, e essa galera aí está vindo com força aí para pensar junto com a gente. Muito bom, Fábio. Professor Luiz, só aproveitando, o senhor pediu para eu dar a minha opinião, então eu vou lhe falar. O senhor falou sobre a história do Porto, né? Pouca gente sabe que o Porto ele não começou aqui. O nosso Porto de Santos não começou em Santos, né, professor? Ele começa lá no Guarujá, depois vai para São Vicente, só depois Brás Cubas traz o Porto de Santos aqui para o estuário, né? Então é um pouco da nossa história aqui. Não sei se Itaqui também teve essa condição de mudança. Tem algo assim, Gabriel? A gente... Os navios atracavam no centro de São Luís, né, que tem condições de maré muito ruins. Então, aí na década de 60, quando vem os grandes projetos de investimento para o desenvolvimento do Nordeste, se constrói o Porto de Itaqui, e aí depois os portos privados foram nascendo ao redor. Assim, né? Então, começa com pouco berço e foi crescendo, mas tem também, né, se você vai no centro de São Luís, é o antigo porto, você ainda pega embarcações lá, mas depois, na década de 60, é construído e vai para a década de 70. Tem, inclusive, um pesquisador contando essa história num desses projetos aqui. Muito legal. O nosso porto aqui ele tem uma característica aqui que algumas pessoas já conhecem, outras nem tanto. Aqui costuma-se dizer que você entra no porto solteiro e sai casado. Mas por que isso, né? É simplesmente pela posição do navio, que ele entra com a parte de boreste pela boia de bom bordo. Então ele entra com as luzes do navio trocado, vermelho com verde, verde com o vermelho. E essa condição a gente brinca aqui dizendo, né? Isso é da navegação internacional, que o navio entra solteiro e quando ele sai com as luzes casadinhas aí com as boias, ele sai casado, né? Então, são algumas partes da nossa história aqui. Mais alguma pergunta? Tem mais 4 estudantes que querem fazer perguntas. Vamos lá. Então, para a gente administrar o tempo, Com primeiro certeza. vai agora. Boa tarde, meu nome é Vinícius, eu faço automação industrial na ITEC Teresa Nunes, e eu queria saber, para quem realmente não tem experiência nessa área, não sabe praticamente nada sobre o porto, é difícil entrar nesse mercado de trabalho mesmo não tendo experiência? Pergunta para o Fábio. Para mim, a pergunta é um pouco difícil de responder, no sentido que eu tive essa informação o tempo todo na minha família, né? Meu pai trabalhou na CODESP, né, na Autoridade Portuária, durante 30 e poucos anos, né, 36 anos. Então, a minha formação, eu sou engenheiro elétrico, tá? Quando eu estava cursando a faculdade de engenharia, o concurso da CODESP não estava aberto, tá? Então, eu estava procurando algo nesse ramo. No caso, aí passei e consegui desenvolver minha carreira lá. Eu acho que você tem que
seguir uma carreira sempre, que nem o pessoal falou, na curiosidade, vendo as oportunidades de pesquisa que tem atualmente, né, tentando estagiar em empresas aqui do Porto, dentro da sua formação, e eu acho que assim você vai galgando, aí, conseguindo conhecimento aí para poder entrar no mercado. Não, é parecido com o que o Fábio falou, né? O Porto do Itaqui hoje, né? Falar da minha realidade, só do Itaqui, eu não estou nem falando do Vale e Alumar, gera 16 mil empregos diretos e indiretos, 7 mil pessoas passam pelo Porto todo dia, a gente está com uma obra de um berço, então, assim, é um lugar de muita oportunidade, mas, ao mesmo tempo, o Porto é uma estrutura muitas vezes fechada, né? Não é algo que você vai, eu vou lá no Porto, né? Você nem entra. Então, assim, eu acho interessante também, dentro da tua carreira, se você entra no site do Porto Itaqui, você tem lá a comunidade portuária, tem todas as empresas que operam, o que elas fazem, como elas fazem. Aí você pode entrar no site dessas empresas, ver todas as oportunidades que ela tem, e aí então dentro do teu processo formativo, tu tentar também direcionar um pouco para aquelas coisas de interesse, né? Muitas vezes, quando eu faço muito processo seletivo, né, por causa desses programas, choca um pouco, as pessoas não têm muita noção, né? Então é legal quando chega um candidato que sabe falar, sabe que o Porto daqui não é a Vale, sabe que a gente opera, então isso faz diferença também, né? Então acho que tem visita, a gente tem visita, né? Você pode visitar, então acho que essa busca, né, esse contato vai te facilitar, então pode ser difícil e pode não ser tanto, depende um pouco, né, de cada um, de como ele constrói a carreira. Eu fiquei curioso, de onde você é mesmo e seu nome? Meu nome é Vinícius e eu sou de Arthur Alvim, ETEC Teresa Nunes. Legal, Vinícius, sua pergunta foi muito legal. Existe uma frase de Peter Drucker que diz assim: a melhor maneira de você prever o futuro é criá-lo. Então, veja, você pode criar o seu futuro, criar as oportunidades para você. Você não precisa esperar ninguém criar a oportunidade para você. Então, se você quer trabalhar no porto, se você quer se envolver no setor portuário, você precisa conhecê-lo, você precisa mostrar para eles que você estuda o porto, que você tem conhecimento sobre algo que está ligado ao porto ou algo que é uma necessidade do porto. Então, por exemplo, escrever um artigo, participar de um congresso, participar dessas atividades se aproximando do setor portuário, você se torna uma vitrine. Tá bom? Parabéns. Bom, mais alguma pergunta? Boa tarde, sou o Diogo Freitas Soares, também sou da Sala do Vinícius, primeiro AMS de Automação Industrial. A minha pergunta complementa um pouco do que ele disse. A gente queria saber também como que a automação industrial entra na questão dos portos. Como que a gente poderia auxiliar, tendo um ensino de automação industrial, tendo essa inteligência de automação industrial, como a gente poderia trabalhar nos portos? Muito bem, eu vou rapidinho e já vou passar aqui para os dois. O porto é formado de várias profissões, como eu falei, são várias empresas, né? Então aqui a gente tem engenheiro, advogados, a gente tem arquitetos, tem todas as áreas aqui, né? Mas eu vou deixar o Gabriel complementar e depois o Fábio. Acho que assim, em tudo, né? Tudo que a gente faz hoje lá, cada vez mais tem automação. Então, eu vou exportar soja por esteira, os caminhões entram no Tegran com a soja, eles têm um elevador que tira a soja, isso vai por esteira, para o navio. Eu vou fazer hoje, a Suzano faz a operação de celulose com spreader automático, então você não precisa de alguém lá para subir os ganchos, com veículos autônomos dentro do porto, isso já está em fase de testes. Então, cada vez mais, os processos dentro do setor portuário, eles vão se tornando processos automatizados, gerando dados, que esses dados vão ser utilizados para simular a operação, para melhorar os tempos, etc. Então, a operação portuária sempre busca otimizar o tempo. Quanto menos tempo o navio para atracado no porto, é mais carga que eu vou movimentar. Então, cada vez mais, a tendência é de automação em todas as áreas do porto, né? E é o que a gente tem visto, né? No ferry boat, a gente já tem feito processos de automação
Então, lá tudo é tempo. A preocupação maior é o tempo de atracação, né? Que eles chamam a prancha do navio, né? Então, quanto mais rápido for, melhor é a operação. Então, ela está em tudo, né? É o futuro da coisa. Muito bem, Fábio. Exatamente. A automação é o futuro dos portos, né? Se você vê portos internacionais na China, são todos portos fantasmas, né? Que operam sozinho, tudo por causa da automação. Aqui em Santos a gente tem na DP World ali um terminal junto com a Suzano também, que ele já está funcionando praticamente todo automatizado. Então, a carreira que você tem, aí esse curso que você está fazendo, ele vai de encontro ao que o Porto almeja, né? A Santos Brasil, aqui pelo Marcelo Patrício, estava... quando eu fui fazer a visita, os gates por onde entram os caminhões, eles já são todos automatizados já. Só para você ter uma noção. Então, não tem mais ninguém lá fazendo essa operação, a biometria, tudo é feito através de inteligência. Então, o caminho que você está seguindo é o correto, né, pelo que a gente tem visto aí para o futuro dos portos. Muito bem. Mais alguma? Mais última aqui. Ô, Fábio, você falou de biometria. O meu primeiro emprego, eu sou jornalista, foi no ISPS Code fazendo biometria no Porto. Não tinha nada a ver com a minha área. E deu para aprender um pouco. Então, para vocês, qualquer experiência acho que é válida e, de repente, vocês podem aproveitar também para fazer as perguntas em cima disso. Olha aí, o Porto também precisa de jornalista, hein? Boa tarde. Queria fazer uma pergunta para o professor Renato, da FATEC. Eu queria saber qual curso o senhor considera mais importante nesse mercado de trabalho. Difícil essa pergunta, hein? Pergunta difícil, vale também, né? Mas vamos lá, hoje a gente vive um mundo da tecnologia e da inovação, só que a tecnologia não faz nada sozinha, então todas as formações elas se complementam. Então, se você tem um administrador, um advogado, um engenheiro, alguém do setor mais da psicologia, então tudo isso hoje se completa. Por quê? Porque o Porto ele precisa de todas essas demandas, né? Você tem trabalhadores portuários que passam por questão de burnout, de problemas de saúde mental, até mesmo depois aí da pandemia tivemos muitos problemas assim. Então, são muitas as áreas que o Porto demanda hoje. Por incrível que pareça, se você olhar para o Porto hoje, tem muito mais gente que veio da área da indústria, de outras áreas, trabalhando no Porto, do que somente como o meu caso e o caso do Fábio aqui, que os nossos pais já vieram de um setor portuário e que a gente já aprendia sobre Porto dentro de casa, ouvindo o que o pai ensinava ali todos os dias. Mas hoje o cenário mudou bastante, né? Hoje a gente tem um Porto que demanda de muita inovação, de muita velocidade, né? O Porto tem que ser ágil, ele tem que ser rápido. Nós estamos ali com o presidente do OGMO ali, que está... Obrigado pela presença, presidente. Que o desafio dele todo dia é trazer os trabalhadores cada vez ali preparados para essa mudança portuária, porque o Porto muda com muita frequência, né, Gabriel? O Fábio aí também. Então, todas as áreas elas são importantes, tá? Não existe uma área... Hoje a área tecnológica e de automação era uma área muito mais demandada, mas ela não é a única. Eu posso te dizer que as pessoas ainda elas representam um papel muito importante dentro das empresas. Do Porto, vamos falar da área que está evoluindo mais dentro do Porto. Podemos dizer que é a área de inteligência de mercado, né? Acho que isso, você está com a informação em tempo hábil à frente dos seus concorrentes. Aqui nós temos 2 portos aqui que se cooperam, são amigos, mas ao mesmo tempo concorrem um com o outro, tem uma competição aí, nem tanto pelo tipo de carga talvez que está aqui em movimento, mas nos portos brasileiros existe uma competição. Você não, assim, se você parar para observar, todo mundo quer tirar, né, todos os portos brasileiros querem tirar o papel de protagonismo do Porto de Santos. Todo mundo quer passar. O Porto de Santos ele é visto assim como o desafio a ser batido. Todo mundo quer passar o Porto de Santos. Então,
trabalhar a competitividade é um fator importante, tanto no aspecto de pessoas, de tecnologia, enfim, né? Não sei se vocês querem falar, pode ficar à vontade, tá? Assim, um curso específico, cara, vai do teu perfil, vai do que você enxerga o porto, as oportunidades que você enxerga no porto. Por exemplo, pode ter estagiários nossos lá que são da área de administração, que estão dentro da autoridade portuária, mas o sonho do cara é trabalhar em São Paulo. O cara tem uma baita oportunidade aqui e ele está aqui, entendeu? Ele quer subir, ele quer... Então, assim, o que você tem que ver é enxergar o porto como uma oportunidade, né? Ver quais áreas tem. Por exemplo, o porto não é só navio, né? Tem caminhões, trem, então tem várias áreas que você pode atuar. É raro, mas acontece muito, né? Que a gente brinca de alguém se formar em uma determinada área, trabalhar um pouco na autoridade portuária, né? Nesse sentido, e migrar para um outro setor e desenvolver um trabalho lá, entendeu? A gente tem, por exemplo, parte de oceanografia, logicamente trabalha com a parte ambiental, mas também trabalha com dragagem, a gente já viu essa mudança de perfil. Tem engenheiro civil trabalhando com meio ambiente. Então, assim, depende do que você gosta, né, de que área você gosta e do que você almeja. Mas, assim, eu acho que é uma área interessante, a área de ciência de dados, porque hoje os portos geram muita informação, né? Hoje o mundo inteiro gera muita informação, mas ali está um grande segredo, né, sobre a logística, sobre desenvolvimento e planejamento que na área de ciência de dados você pode explorar bastante. Não, só que eu sou formado em filosofia e administração e trabalho com pesquisa, inovação e tecnologia, né? Então, são perfis, assim, o que você se forma não é exatamente, né? O mundo abre muitas possibilidades. A gente tem no nosso programa uma jornalista que é PO, né? Ela que a gente chama PO, né? Donos de produto. Então, ela faz mapeamento dentro das áreas, dos problemas das áreas, ela faz todo o mapeamento, que ela é muito boa em entrevistar, então ela faz o mapeamento, entende como a área funciona, faz o desenho da solução, e ela é uma jornalista, né? Então, assim, agora, o que o Fábio falou é importante, assim, você tem que saber trabalhar com dado, tem que saber, não precisa ser programador, mas tem que saber de tecnologia, saber usar, saber trabalhar com os dados, entender como eles funcionam, saber a dimensão que aquilo pode ter, conseguir prever, ó, isso pode desembocar nisso, né? Tem que ter um pouco essa inteligência de mercado, assim. Agora, a carreira, a formação, ela abre portas diferentes. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Fábio. Nós vamos, antes de encerrar aqui, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Estou vendo o Cleiton levantando ali, ele parece que já adivinhou. Eu quero pedir o pessoal aí dos bastidores do CENIT, todo o pessoal que está na organização, para vir aqui na frente, só para a gente apresentar vocês aí para o público hoje. Por favor, Cleiton, Lívia, Simone, Bruno, cadê o Caio? Está por aí? Professor Dizacre, professor Álvaro, o Caio chegando aí também. Por favor, aqui na frente, só para que a gente possa fazer uma apresentação, o pessoal que está no YouTube acompanhando aí, poder conhecer as caras que estão nos bastidores do CENIT aqui, fazendo com que esse congresso possa acontecer. Vamos lá, Caio, professor Luciano, que não está aqui, mas deixa aí também o registro do coordenador do evento. Muito bem. Pessoal, quero pedir uma salva de palmas para essa turma aqui, que faz o congresso acontecer também, está aí nos bastidores, trabalhando aí arduamente há vários dias, há vários meses, para que isso possa acontecer. Com essa participação aqui coletiva, encerramos então o painel e passo a palavra para você. Muito obrigado. Microfone. Foi. Muito obrigada. Viu? Falou de jornalista. Jornalista não é fofoqueiro, é bem informado, tá? Só para me defender. Bom, agora nós vamos passar para um outro momento. Se quiserem, podem voltar aos lugares. Muito obrigada pela participação.